Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Palavra Encarnada. Hoje, dia 4 de dezembro, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos. E os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, a primeira coisa que esse evangelho nos traz é o forte sentimento do coração de Jesus, que não fica indiferente aos sofrimentos dos seus filhos. Primeiro ele cura os coxos, os cegos, os mudos. Depois ele sente compaixão com a fome que a multidão sente. Portanto, Jesus está sempre atento, está sempre sensível às necessidades dos seus filhos, sejam elas espirituais, sejam elas materiais. Jesus está sempre sentindo a dor dos seus filhos. Por isso, no dia de hoje, o Evangelho nos convida a colocar quais são as suas necessidades no dia de hoje, quais são as suas dores, as suas preocupações, as suas angústias. Coloque elas diante de Jesus. Apresente as suas necessidades, tendo a certeza que, de forma alguma, ele estará indiferente a essas necessidades, a essas dores, a esses sofrimentos. Depois, Jesus nos traz um grande ensinamento, quando ele pergunta para os discípulos, quando ele coloca ali os discípulos em xeque, levantando aquele grande desafio de saciar uma enorme multidão. Mas os discípulos colocam as dificuldades para aquilo. Quantas vezes nós também pensamos: como é possível abrir mais casas? Como é possível abrir mais centros sociais? Como é possível conseguir atender essa grande multidão que bate na nossa porta faminta? Faminta pelo pão, mas especialmente faminta pelo desejo de uma vida nova, pelo desejo de uma oportunidade, de uma vida nova. Como é possível saciar a fome de tanta gente? Mas Jesus insiste com os discípulos que parecem até mesmo indiferentes àquela realidade. Mas não é possível, Senhor, saciar a fome de todo esse povo. Assim, talvez, hoje a gente pensa, mas não é possível acolher a todos que nos pedem acolhimento. Não é possível cuidar de todas as crianças que estão abandonadas à margem da sociedade. Não é possível. E Jesus vem nos confrontar no Evangelho de hoje e nos ensinar que sim, é possível. Para isso nós precisamos acreditar
e precisamos partilhar o pouco que nós temos. Poucos pãezinhos, poucos peixinhos foram suficientes para que Jesus multiplicasse e saciasse a fome de toda a multidão. Portanto, basta ofertarmos o nosso pouco, basta partilharmos o nosso pouco, que não pode ser a nossa sobra, mas precisa ser o nosso tudo. Precisa ser a nossa vida, precisa ser tudo aquilo que nós somos e temos, que é tão pouco, porque nós somos tão pouco. Mas é isso que nós precisamos, ofertar o nosso tudo para que Deus realize a sua obra. E por último, nós estamos no Advento. Portanto, no Advento é um tempo de nós intensificarmos os dons de Deus, a graça de Deus, a vida espiritual, a vida sacramental. Esses 7 pãezinhos representam os 7 sacramentos que nós somos chamados a intensificar nesse período do Advento. Somos chamados a intensificar a nossa vida espiritual, a nossa vida sacramental, a nossa vida eucarística. Portanto, como está a sua confissão e a sua participação na Santa Missa e na adoração? Que Deus nos abençoe no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.